Ficaremos com um resumo de sortilégio. Segunda-feira, 19 de junho, Chuchu e Pedro recebem Mercedes e Gabriel em sua casa. Mercedes agradece a hospitalidade do Senhor, Gabriel os elogiam. Chuchu paparica Gabriel. Alessandro avisa Ezequiel que irá chegar uma caminhonete preta na mansão. Alessandro encontra Arturo e o orienta. Alessandro e Ezequiel conversam. Ezequiel não entende nada. Fernando chega em casa e encontra o celular de Kátia. Fernando descobre que a irmã fez várias ligações para Bruno, e fica pensativo. Fernando decide bater de frente com Kátia. Fernando acorda Kátia, e exige uma explicação dela. Kátia enrola Fernando, e ele esclarece que Bruno é um bandido. Fernando proíbe Kátia de falar com Bruno. Kátia xinga Alessandro para Fernando. Fernando tenta conter Kátia. Kátia revela que é namorada de Bruno. Fernando pergunta se Kátia e Bruno tiveram intimidades, e ela informa que não é mais virgem. Fernando assegura que irá colocar Bruno na cadeia. Kátia liga para Bruno e avisa que Fernando já sabe de tudo. Bruno ressalta que não é namorado dela. Bruno descobre que Fernando quer processar ele, e imediatamente ele muda de postura, e se faz de vítima. Comovendo Kátia, Kátia aceita ajudar Bruno. Alessandro informa para Maria José que ele precisa viajar. Maria José cai no choro. Alessandro pede à amada que se distraia durante a sua ausência. Alessandro promete que sempre irá ligar para ela no dia seguinte. Alessandro se arruma para ir embora. Maria José mima Alessandro. Alessandro beija Maria José e pede perdão à amada. Kátia age amável com Fernando e diz que mentiu quando disse que tinha uma relação com o Bruno. Fernando reitera que Bruno não vale nada. Kátia segue confiando em Bruno. Fernando afirma que não pode entregar os crimes de Bruno, pois é muito leal a Alessandro. Fernando sugere que Kátia se afaste de Bruno para sempre. Alessandro e Maria José seguem namorando. Alessandro pede Maria José para procurar Mercedes. Alessandro fala que ela tem que cooperar com Fernando. Alessandro pede a amada para se cuidar. Maria José segue inconsolável. Alessandro vai embora deixando Maria José desolada. Ezequiel tem um mau pressentimento e Arturo o consola. Ezequiel discute com Arturo, mas em seguida o abraça. Alessandro conversa com Mary, lhe dando algumas ordens. Gabriel segue dizendo que precisa ir para a fisioterapia. Mercedes aconselha Gabriel. Chuchu promete proteger Gabriel. Pedro também ajuda a Mercedes. Mercedes não consegue controlar Gabriel. Mercedes segue elogiando Chuchu e Pedro. Bruno invade a mansão e discute com os empregados. Ezequiel enfrenta Bruno. Felipa e Vitória sentem saudades de Alessandro. Ezequiel informa para Vitória que Bruno quer vê-la. Bruno vasculha os documentos de Vitória. Vitória questiona Bruno. Ele exige que ela testemunhe a seu favor. Bruno comove Vitória, e ela diz ao bandido que irá acompanhá-lo. Bruno liga para Saldiva e alega que ele já sabe o que deve fazer com Vitória. Alessandro vê Mercedes e Gabriel com Chuchu e os abordam. Chuchu tenta enrolar Alessandro. Alessandro comprova que Chuchu mentiu. Alessandro estimula Gabriel. Bruno exige que Raquel o acompanhe e os dois discutem. Roberto sugere que Raquel obedeça Bruno. Bruno ameaça Raquel. Maria José questiona Felipa, e ela conta que Bruno foi até a mansão para aborrecer a Vitória. Felipa e Maria José têm a mesma opinião sobre Bruno. Na delegacia, Vitória, Bruno e Raquel são abordados pelos repórteres. Bruno despista os jornalistas. Raquel fica indignada. O advogado se desculpa com os lombardos. Vitória deduz que Bruno chamou os repórteres para provocá-la. Mercedes desabafa com Alessandro. Gabriel descreve Bruno para Alessandro. Mercedes fala que não quer ir para a cadeia. Gabriel comove Alessandro. Alessandro aceita ajudar os dois e manda Chuchu ameaçar Eric, exigindo que ele pare de mentir. Chuchu, Mercedes e Gabriel se abraçam. Raquel segue preocupada e o advogado a orienta. Bruno descobre que o processo para a impugnação do testamento ainda não começou. Fernando xinga Bruno. Para Alessandro, Alessandro fica indignado ao saber que Bruno está paquerando Kátia. Alessandro pede a Fernando que cuide da empresa e de Maria José durante a sua ausência. Fernando descobre que o juiz do falso casamento irá fazer um novo safari fotográfico. Bruno brinda com Eric. Lisete e Maura os encontra. Bruno mima Lisete e Maura. Lisete estranha o comportamento de Bruno. Bruno informa que já é um lombardo e afirma que irá destruir o Alessandro. Bruno dispensa Eric. Alessandro se prepara para ir viajar. Nesse momento, Fernando liga, dizendo que eles podem ir encontrar o juiz. Fernando deseja colocar Bruno na cadeia. Kátia escuta a conversa. Bruno se insinua para Maura. Bruno fala para Maura que os dois podem se casar, para unir as empresas e as riquezas. Kátia liga para Bruno.
e informa que Fernando e Alessandro irá procurar um juiz. Bruno marca um encontro com Kátia e sai. Maura suborna Eric, desejando saber todos os passos de Bruno. Maura dá seu número para Eric. Alessandro e Fernando conversam com Quinones. Alessandro fala com Mari, e Fernando orienta. Quinones diz para os dois que Maria José não sairá prejudicada da situação. Fernando ressalta que uma testemunha viu o acidente de Alessandro. Quinones aconselha Alessandro a conseguir uma confissão do juiz. Fernando diz para Alessandro que irá viajar com ele, porque procurar por esse juiz será uma missão muito perigosa. Alessandro auxilia Quinones, Mari não consegue cumprir com o que Alessandro lhe pediu. Alessandro decide adiar a viagem em um dia. Fernando informa que irá deixar a Kátia na casa de Vitória. Alessandro liga para Maria José, dizendo que precisa vê-la. Bruno lê o e-mail do juiz e deseja agir. Kátia aconselha Bruno. Bruno liga para Eric e diz que deseja encontrar o Juventino antes do Alessandro. Bruno entra em contato com o funcionário dizendo que precisa fazer uma viagem. Bruno viaja. Bruno caminha e observa tudo ao seu redor. Bruno encontra com Horácio e diz que precisa ir à agência de viagens. Alessandro e Mari trabalham. Alessandro conta para Mari que precisa se divorciar. Fernando diz que alguém precisará ficar responsável pela empresa. Alessandro informa que dará esse poder à Vitória. Mari fala para Fernando e Alessandro que despistou Kátia. Roberto conversa com Maria José. Maria José o questiona, dizendo que ele sempre fica em cima do muro. Roberto critica Alessandro para Maria José e diz também que Bruno é capaz de tudo para conseguir o que quer. Roberto insinua que Bruno pode matar Alessandro. Maria José pergunta para Roberto se ele tem algum interesse em Paula. Roberto conta para Maria José que ele teve uma irmã que morreu de leucemia, e deixa Maria José comovida. Maria José corre para encontrar Alessandro. Roberto vê e não entende nada. Fernando dirige. Paula e Felipa fofoca. Bruno conversa com Horácio, que o aconselha a visitar os pontos turísticos na cidade. Vitória teme com a ideia de Alessandro. Alessandro diz para Maria José e Vitória que irá pressionar o juiz. As duas ficam receosas. Fernando pede para Vitória cuidar de Kátia e revela que ela tem uma relação com o Bruno. Fernando agradece a ajuda de Vitória. Maria José apoia Vitória. Alessandro assegura para Maria José que sempre irá pensar nela. Maria José expõe os seus medos a Alessandro. Ele a despreocupa. Os dois se beijam apaixonadamente. Vitória pede a Fernando que eles tenham cuidado. Fernando diz a Vitória que não deixou de amá-la. Os dois se beijam. Vitória diz para Fernando que não gosta de Hernan como homem, e Fernando diz que não pode viver sem Vitória. Bruno se incomoda por não encontrar o juiz. Bruno conversa com Maia e fala que quer alcançar o amigo. Maia conta que o primeiro safari já saiu. Bruno informa que está procurando por Juventino Romero. Maia orienta Bruno. Bruno informa que paga o que for preciso para encontrar Juventino. Pedro mostra seu local de trabalho para Mercedes. Mercedes elogia Alessandro para Pedro. Gabriel diz que Alessandro é um homem muito bom. Pedro anima Mercedes e Gabriel. Gabriel se oferece para ajudar Pedro. Mercedes estranha a ausência de Xuxo. Xuxo vai até a cabana de Eric. Ele bate na porta, mas não encontra o bandido. Eric aparece. Xuxo e Eric discutem. Xuxo joga na cara do capacho de Bruno que Alessandro já sabe de tudo. Xuxo ameaça Eric e assegura que Alessandro irá destruí-lo caso ele volte a tocar em Mercedes e Gabriel. Maia paparica Bruno e descreve o cardápio para ele. Maia fala demais e estressa Bruno. Maia diz para Bruno que Juventino está num lugar muito distante e isolado. Bruno engana Maia e diz que quer viajar com algumas ferramentas. Bruno e Maia brindam. Bruno compra um punhal e outros objetos cortantes. Alessandro e Fernando viajam de helicóptero, pois não encontraram passagens devido ao período de férias. Alessandro confessa que está muito preocupado. Fernando despreocupa Alessandro e avisa que os dois irão desmascarar o Bruno. Maia é amigável com Bruno. Maia enfrenta Horácio. Maia se despede de Bruno. Paula vê Kátia e Roberto juntos. Roberto percebe que Paula ficou chateada. Vitória conta para Felipa que Kátia está com Bruno. Felipa alega que Kátia não presta. Vitória teme que Bruno magoe Kátia. Maria José deduz de Bruno quer algo de Kátia. Felipa percebe que Bruno está atento a todos os movimentos de Alessandro. Vitória sai para se arrumar pois prometeu jantar com Hernan. Vitória fala que Fernando não é para ela. Felipa critica Vitória. Maria José estranha o comportamento de Vitória. Felipa fala que Vitória se preocupa com a diferença de idade entre ela e Fernando. Maria José tenta fazer uma ligação. Paula entra dizendo que não suporta Kátia. Maria José e Paula conversam sobre Alessandro. Maria José manda Paula voltar a estudar. Funcionária do hotel orienta Fernando e Alessandro. Alessandro e Fernando planejam encontrar Juventino.